Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas.
tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao painel Geologia Decodificada, Comunicação Audiovisual em Geociências. Eu sou a Aline Nunes, coordenadora de Assuntos Minerários do IBRAM e serei moderadora nesse painel. Agradecemos a presença em nosso debate da Andréia Sander e do Dario Peixoto, pesquisadores em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. O E-Mineração é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem por propósito posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. Nosso evento virtual conta com patrocínio Master da Mineração Uzi Minas, patrocínio Ouro da Anglo Gold Ashanti, da Kinross e da Dassault. O objetivo desse painel é a apresentação das metodologias, como a comunicação visual, ferramentas de design gráfico,
utilizadas na CPRM para o desenvolvimento de produtos voltados para a comunicação audiovisual em geociências. Esses produtos têm como objetivo a divulgação da informação científica em formatos mais acessíveis ao público em geral. No geral, são modelagens interativas e animações. Fiquem à vontade para interagir no chat desse painel e, ao final, passaremos perguntas aos participantes, aos nossos palestrantes. E, para iniciar esse painel, eu chamo a Andréia Sander. Andréia, obrigada, e passo a palavra a você. Então, Aline, eu é que agradeço o convite, né, do E-Mineração, para estar aqui mostrando o trabalho que o Serviço Geológico tem feito com relação à divulgação geocientífica. Eu preparei uma pequena apresentação, né, só para vocês terem ideia do que a gente tem feito. Esse trabalho, ele se divide em duas etapas. Uma etapa sou eu que vou apresentar, que é a parte do SGB Educa, que aborda mais o contato com o ensino fundamental e médio, e o Dario, então, que vai apresentar a parte de comunicação com os gestores e com os formadores de opinião. Eu vou passar uma rápida apresentação, só para vocês terem uma ideia de mais ou menos do que se trata o projeto. Então, o projeto, ele aborda, né, a comunicação dentro do serviço geológico. Ele busca atender aquilo que o serviço geológico tem na sua missão, que é gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil. A partir desse escopo, então, da comunicação, de disseminar o conhecimento geocientífico, a gente percebeu, ao longo do tempo, que, na verdade, a comunicação ela é muito ruim com a sociedade. Quando a gente fala em geologia, né, a geologia ela aparece sempre com uma cara muito pesada na mídia. As geologias, geociências só aparecem na mídia no sentido de quando tem um grande acidente, quando se fala de cheias. Então, é uma aparência muito negativa. E a nossa intenção, então, foi esclarecer as pessoas do que se trata a geociências e de como a geociências é onipresente na vida das pessoas, já que todos os bens que a gente usa no nosso cotidiano, eles têm um fundo na mineração, eles têm um pé na mineração, né? A luz só chega à residência das pessoas através da fiação. Então, se procurou fazer peças, né, de histórias, material para se desenvolver em sala de aula, em que o professor ele possa trazer os alunos para essa realidade. Então, aqui eu vou apresentar algumas dessas coisas. Uma delas é, por exemplo, uma história infantil chamada O Carbono Aventureiro, que conta toda a história do elemento carbono dentro da evolução do planeta Terra, né? Todas essas atividades, elas estão marcadas com material de apoio que o professor pode usar em aula e que as crianças podem fazer sozinhas. Então, aqui a gente pode ver que tem palavras cruzadas, né? Já que é a história do carbono, vamos falar da grafita, vamos falar do diamante no Brasil, onde estão essas jazidas, como elas se formam, né, Aline, para ti que vem do setor de mineração, né, de bens minerais, é muito importante informar as pessoas que esses bens, eles estão aí, não é por acaso, e eles não são renováveis, que a gente tem que usar com sabedoria. E a gente usa eles diariamente, então, olhar a mineração, olhar geociências como um malefício para a sociedade, isso é um mal entendido que a gente tem que resolver, né? Outras coisas, outros caminhos também que esse programa buscou foi a gamificação de muitos materiais. Isso o Dario vai apresentar melhor, que é bem da área dele, né? Mas a gente fez também um game onde o carbono evolui desde a situação do carbono das conchas na praia,
passando pela grafita, indo até o manto e retornando, então, para a superfície como um diamante. E os alunos têm que ir jogando, acertando perguntas e irem progredindo dentro desse grid que vocês estão vendo aí. Todo o material, ele tem suporte, né, para os professores e para os alunos. A gente está buscando fazer um material mais bonito possível, que seja interessante, que seja atrativo, que os alunos gostem, né, e busquem manusear esse material. De forma a auxiliar os professores também, a gente tem uma parte que é só de práticas em sala de aula. Então, como fazer crescer minerais, como montar um vulcão, por exemplo, com óleo, água e pastilhas antiácidas. A gente tem, para auxiliar, coleções didáticas que a gente doa para as escolas, né? Essas coleções didáticas são compostas por rochas, ígneas, sedimentares e metamórficas, todas devidamente identificadas, com etiquetas coloridas, né? Minerais, também devidamente identificados, onde vai o nome do mineral, a origem do mineral, a fórmula e para que esse mineral é útil. Além disso, a gente também tem um outro aspecto, né? Os fósseis, eles permeiam o imaginário infantil e eles são uma excelente entrada não só para as geociências das crianças, mas para a ciência de uma forma geral. Falar sobre dinossauros não tem criança que não se interesse. O problema é que o fóssil dentro de sala de aula é uma coisa muito complicada, porque a legislação com relação aos fósseis ela é extremamente restritiva. Só trabalha com fóssil uma instituição de pesquisa que tem a paleonto, né? O DNPM tem algumas caixas de fósseis que ela deixa o professor como fiel depositário. Não existe doação, porque a legislação não permite. Então, a gente pensou em uma coisa que pudesse transformar isso, esse fóssil, em fácil acesso. Então, a gente montou uma coleção em réplicas de gesso, que são muito baratas, são poucos centavos cada réplica. Então, nós escolhemos fósseis que estivessem na mente das crianças, né? Então, um dente de Tiranossauro Rex, um dente de Megalodon, uma unha de espinossauro, uma unha de Velociraptor, trilobitas, um ovo e um mamonite. Então, a gente tem aí invertebrados e vertebrados, né? Daqueles que mais estão presentes no imaginário infantil e, assim, esses materiais podem ser manuseados pelo professor em sala de aula. E como a gente viu que isso deu muito certo, a gente desenvolveu uma cartilha sobre os fósseis e a paleontologia, numa linguagem muito simples, muito ilustrado, e também fazemos oficinas não só nas escolas, né? Aqui nessa figura, a gente tem tanto bem à esquerda, oficinas nas escolas, então na pré-escola e já no 6º ano, e oficinas abertas à comunidade, abertas mesmo. Essas fotos da direita são uma oficina que a gente fez num shopping center. A gente fez 5 turmas de 20 crianças, né? Lotaram todas, nós tivemos que abrir mais 2. E isso tem acontecido sempre que se faz essas oficinas abertas, onde as crianças vão ali, escolhem 2 fósseis, elas recebem uma explicação sobre que animais são esses, que parte é aquela, qual a idade daquele animal, onde ele vivia, e ela faz uma pintura artística e vai embora levando as suas réplicas, tá? Isso dá muito certo e, como eu disse, é essa porta de entrada nas ciências para as crianças, tá? A partir disso elas se interessam e vão buscar outras coisas. A gente também busca atender o ensino médio com questões, fazendo uma seleção de questões do Enem e dos vestibulares, né? Em novembro, a gente vai ter já o site disponível para toda a população, onde a gente vai ter 4 públicos, né? 4 janelinhas para crianças, jovens, professores, onde vai estar disponível material didático e técnicas de sala de aula, e adultos. Na janelinha adultos, então, é um público amplo. Todas as pessoas que se interessam por geociências, sejam elas técnicas ou não, para buscar ali informações um pouco mais aprofundadas que fogem desse ambiente escolar, tá? Isso é uma passada, assim, en passant sobre o projeto, né?
O mais importante que a gente gostaria muito de ressaltar é que esse projeto, ele busca, além de levar informação, é construir uma agenda positiva para as geociências, porque ela tem uma linguagem muito hermética, uma linguagem muito fechada, de difícil acesso, e as pessoas muitas vezes não compreendem como a mineração está presente no cotidiano da vida das pessoas, e como a mineração é importante, como ela gera empregos, como ela arrecada impostos. Tem cidades inteiras que foram construídas a partir da mineração, né? E mineração não é só desastre. Desastre não é um problema da mineração, é um problema da gestão. Tá? Não é um problema geológico, né? É um problema de gestão e de responsabilidade. E é muito importante, então, que as pessoas conheçam como os bens minerais estão presentes na sua vida, no seu cotidiano, e essa, então, é o objetivo desse nosso projeto. Ok, Andréia, muito obrigada. É uma excelente introdução aí. Eu tenho certeza que após a apresentação aí do Dario Peixoto, nós teremos aí, poderemos prolongar essa discussão em termos desses materiais, dessa importante ação da CPRM, junto à comunidade, às comunidades, não é isso? Dario, eu passo a palavra para você para iniciar a sua apresentação. Obrigada. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Dario. Tudo certo? Então, tá. Vou iniciar aqui, então, fazendo aqui o compartilhamento. Ok. Ok, todos, tudo certo? Todos bem? Tá vendo a Aline? Ok. Então, tá. Então, assim, dando continuidade, então, ao que a Andréia trouxe hoje, a gente fez recentemente uma live agora também há alguns dias atrás, que seria realmente esse mesmo contexto que é bastante interessante, que é a nossa linha de pesquisa atual, que é a divulgação científica. Me apresentando rapidamente, meu nome é Dario, sou pesquisador em geociências, trabalho dentro do Serviço Geológico como pesquisador na diretoria de infraestrutura, e lá dentro do departamento de divulgação. A Andréia e eu, a gente tem feito uma parceria nesse contexto, nesse âmbito da divulgação científica, né? Que basicamente é essa questão da geologia decodificada, né? Levando em consideração que as geociências são os assuntos tratados nas geociências são assuntos muitas vezes de difícil acesso para o público em geral. E o que eu quero falar hoje aqui é uma conversa um pouco mais focada na questão do empresariado, né? A gente até conversei antes até com a Andréia justamente para a gente poder pensar, né? Nós somos pesquisadores, nós somos mais para o lado científico, bibliografia, mas ao mesmo tempo nós atuamos numa empresa pública, né? Então é uma empresa com questões também de produtos específicos para atendimento à sociedade, né? Então tem determinados aspectos que são do empresariado, portanto comuns aos empresários que podem, né, que devem estar aqui nos assistindo hoje. Então eu vou começar aqui a minha fala fazendo um comentário sobre essa nossa missão, que é uma missão de gerar conhecimento geocientífico, né, para contribuição da melhoria da qualidade. E a nossa visão, que é essa questão das soluções efetivas, né? Então, a gente tem, por um lado, a geração e disseminação de conhecimentos científicos encaminhados para um público. Então, a gente gera, dissemina, né, para um grupo de pessoas. Nós temos pesquisadores, né, que estão focados em trabalhar informações para o público em geral. O ponto em comum que eu poderia destacar que existe entre o serviço geológico e as empresas de uma maneira geral é a questão das mensagens.
mensagens precisam ser direcionadas a um público, né? Independentemente de se estar buscando atividades produtivas, atividades educacionais, né? Qualquer âmbito de contextos produtivos ou não, a gente tem realmente mensagens que precisam ser transferidas a um público, né? Ou seja, instituições de pesquisa como nós, serviços e conhecimento, né? E terceiro setor, produtos ou serviços, né? Atingindo um público. Isso se torna um desafio comum a todos nós, que é realmente levar mensagens ao máximo possível de pessoas. E essa exclamação que eu coloquei aqui à direita é justamente para poder me lembrar que, dependendo do seu interlocutor, você tem um peso maior associado aí à responsabilidade dessa mensagem, né? Então, se você tem um estudante, esse estudante, pensando aqui no lado de uma empresa, esse estudante poderia se interessar em trabalhar na sua empresa ou então em estudar aquilo que você, empreendedor, no seu nicho de mercado, né? Um advogado pode se interessar em defender essa empresa, ou então estudar, por exemplo, a questão mineral, né, do direito minerário, por conta de uma mensagem bem passada, né? Então inspiradora, né, nesses dois aspectos. Um gestor pode buscar, né, conhecer mais a empresa no intuito de virar um CEO, né, no intuito de realmente oferecer serviço, né? Acho que um CEO talvez seja um pouco demais, né? Mas, ou seja, uma pessoa com uma qualificação boa, que essa empresa pode trabalhar com essa pessoa. E o investidor, né, que realmente seria um parceiro de negócios aí com uma grande possibilidade de sucesso para ambas as partes. Bom, então, assim, esse desafio, ele que é um desafio comum a todos nós, a gente propôs uma solução de trabalhar com esse desafio com mensagens audiovisuais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um vídeo que é justamente um trabalho feito por nós. Gostaria muito que esse vídeo saísse com som, só que eu vou deixar ele aqui sem som mesmo, o teste não foi feito com sucesso, mas de qualquer maneira nós temos aqui informações visuais que carregam informações científicas. Esse vídeo vai ser em breve publicado nas nossas mídias do Serviço Geológico e vão ficar à disposição de qualquer interessado. O embasamento principal desse vídeo foi um artigo científico, do Journal, nossa revista científica aqui do Serviço Geológico, e ele explica as questões geológicas envolvidas com o urânio e com o fosfato. Então, a gente trabalhou toda uma contextualização que também tem a sua base bibliográfica, porque quando você vai buscar uma abordagem de urânio, realmente existem muitos significados mentais na cabeça das pessoas que a gente prefere não trabalhar com o lado mais de bomba atômica, né? Então a gente vai trabalhar com a questão da pesquisa mineral, então explicar como a pesquisa mineral ela sempre esteve associada com a evolução do ser humano, né? Ou seja, nós temos uma vida extremamente associada com os recursos minerais desde os primórdios. Então é um tipo de trabalho onde a gente consegue fazer uma transmissão de inúmeras mensagens científicas e que não é porque é científica que precisa ser chato, né? Simplesmente isso. Então a gente vai trabalhar com um tipo de informação que é audiovisual e que consegue atingir um público muito maior, né? Com chances diferentes de sucesso em questão de negócios. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente aqui um outro material, que é esse que está carregado já. Esse daqui é um infográfico interativo que nós estamos desenvolvendo com base em informações de um pesquisador que trabalha especificamente com riscos geológicos, é um profissional capacitado do Rio de Janeiro, o Ivan Bispo, e esse trabalho que foi feito justamente carregando informações científicas em um bloco, né, um bloco diagrama que ele é interativo. Então ele permite a aproximação, permite o recuo e se torna um instrumento que pode ser utilizado tanto por um professor para dar uma aula, né, sobre áreas de cavernas, quanto também
um projeto de mineração pode ser colocado aqui em cima em termos de conceituais, em termos de uma estrutura mental inicial feita para poder expressar uma ideia para, nesse caso, nesse fórum, um negócio, né? A diferença que eu gostaria de colocar aqui em relação ao que existe é que nós temos, deixa eu só parar rapidamente aqui a apresentação, é que nós temos a visualização científica, que é o uso dos aplicativos, né? Os aplicativos como Datamine, o ArcGIS, são aplicativos de visualização, ou seja, a visualização é praticada, eu imagino que em todas as empresas que estão aqui nos acompanhando hoje. Só que, quando a gente vai falar da comunicação para o público, a nossa escolha, nesse caso, como uma proposta de inovação e de um método diferente, é trabalhar com a visualização da informação científica. Então, a gente consegue, a partir daí, ter um pouco mais de fluidez para trabalhar os conceitos, tanto os fundamentados já na bibliografia, como também, no caso de um fórum de negócios, propostas de negócio, visões, né, que os empresários possuem, visões tridimensionais, de fato, para poder conseguir expressar ideias para captação de recursos. Então, nessa parte específica da questão econômica possível envolvida com uma tarefa como essa, o ponto-chave aqui é facilitar a comunicação de quem já é um grande comunicador. Então, um empresário que já tem uma grande condição de transferir uma ideia para captação de recursos, para uma defesa de um episódio, por exemplo, de uma recuperação ambiental que precisa dar esclarecimento, e ele já consegue fazer isso, quando a gente leva esse tipo de debate para fóruns onde pessoas que não são das geociências precisam compreender aquela informação, até porque em muitos casos podem julgar essa informação, levar a informação de maneira mais gráfica, né? Voltando aqui então à apresentação, ela se torna um ponto comum que permite o comunicador se comunicar ainda melhor, né? Então, é um elemento que facilita. Signos visuais são um elemento chave nessa questão. Muito bem. Aqui é um outro exemplo também de um outro material que, apesar de ser um game, uma gamificação, né, trabalhada a partir das ideias científicas que a Andrea trouxe, como ela comentou na apresentação dela, e que a gente está transformando em um conjunto de regras virtuais que podem ser aplicadas aí, distribuídas, compartilhadas para professores no Brasil inteiro, né, para diversas finalidades, né? Esse exemplo da gamificação, ele também pode ser exercitado para os treinamentos, por exemplo, que a Petrobras faz, né, que são simulações em realidade imersiva, né, e que partem também de ideias científicas. Então, são questões assim que a gente tem conseguido trabalhar internamente no serviço geológico, que essa é uma outra questão importante, porque a gente consegue reprogramar, né? Reeditar em caso de novos conhecimentos, para poder adicionar, para deixar ele mais completo, né? Em termos científicos. Muito bem. Esses materiais, a gente está desenvolvendo esses materiais com um método que a gente desenvolveu aqui, que é um método de adaptação dessa informação científica. O ponto comum com a questão do empresariado, que é o público que nos assiste hoje, é a questão da mensagem. O empresário da mineração trabalha com muitos aspectos que são codificados, porque realmente é uma tarefa extremamente difícil você empreender no campo mineral. Então, nós como geólogos, eu do ponto de vista de como pesquisador em geociência, como geólogo, conheço os procedimentos envolvidos e muitos deles são de difícil explicação. Então, a gente trabalhou a partir de fundamentos como a ciência da informação, da computação, da comunicação visual,
uma forma de conseguir desenvolver produtos que são baseados nessa informação mais complicada de você passar para o seu interlocutor, transformando isso em conteúdos audiovisuais que podem ser compartilhados de diversas formas. As vantagens empresariais que eu listei aqui, algumas delas rapidamente, seria o ganho de produtividade interna. Uma das questões que acontece, inclusive, aqui dentro do serviço geológico, é realmente o nível diferenciado de informação que existe entre um pesquisador e outro. Muitos pesquisadores muito antigos realmente detêm um conhecimento muito vasto, que é a mesma coisa que acontece em uma empresa, né? Então, a gente temos profissionais antigos, engenheiros antigos, geólogos antigos, que detêm um conhecimento muito grande e que, mesmo tentando explicar para quem acabou de chegar, realmente, a quem acabou de chegar tem um delay e tanto. Realmente tem que, demanda um tempo até ele conseguir pegar mais ou menos a mesma produtividade que se espera dele quando ele é contratado em uma empresa. Então, quando a gente trabalha com materiais audiovisuais, aquele engenheiro antigo pode trabalhar, né, essas ideias com esse tipo de material, esse tipo de formato, para poder conseguir acelerar esse processo de nivelamento, né? Então, ou seja, temos aí um ganho de produtividade interna nesse quesito de conceitos e hipóteses. A própria ampliação da imagem institucional, porque na medida que você tem materiais audiovisuais nas mãos do empresário, ele vai querer distribuir, né? Porque ele quer distribuir a própria imagem, tanto quanto é um objetivo nosso aqui do Serviço Geológico, também mostrar a imagem do Serviço Geológico, né, em toda a sociedade nacional. Então, realmente essa questão da ciência, então, ou seja, o empresário está levando conteúdos que são científicos, carregam informações que são atemporais, porque são informações justamente com base mesmo em fundamentos antigos de ciência, e disseminam esse conhecimento especializado para diversos públicos. O conjunto do ganho de produtividade, da ampliação da imagem e dessa disseminação do conhecimento, ela gera oportunidades de negócio por acessar nichos de mercado, às vezes até inesperados. Ou seja, o empresário pode ter a chance de consolidar o seu negócio veiculando o conhecimento gerado a partir dele, tanto em nível educacional, como a Andrea colocou na exploração dela, como também até no nível mesmo empresarial de modelo de negócio, né? E de padrões de repetição de procedimento que podem ser visualizados de uma forma como essa, né? Facilitando a interação com a sociedade, por exemplo, onde o empreendimento vai se instalar, né? Então, facilita justamente essa interação, essa troca, né? De uma maneira mais rápida. Então, bom, realmente muita coisa para poder falar e o tempo é curto, então eu agradeço aqui, eu vou entrar agora no momento de perguntas e muito obrigado aí pelo momento. Ok, Dari, muito obrigada pela excelente apresentação. Vamos abrir aí, então, para as perguntas, para as discussões e até mesmo para a gente poder entender um pouquinho melhor, né, sobre esse trabalho importante da CPRM. Estávamos conversando, né, anterior à live, sobre a importância nessa nova agenda da mineração de aproximação da comunidade ao setor. Não só a mineração, quando a gente fala mineração, a gente está contemplando aí, claro, a geociência, né? E a Andrea abordou inicialmente, vamos pela ordem aí, essa questão, esse trabalho importante de aproximação com as escolas, né? Preparação de materiais, e tem esse projeto, com certeza é um projeto grande, né? Então tem vários detalhes envolvidos que aqui a gente faz uma abordagem rápida, né? Uma passagem rápida. Mas nesse sentido, André, até uma pergunta que nós temos a fazer é como que é essa disponibilização desse material, desses materiais, né, entre escolas, eles estão contemplados nas listas de material, tá? Essa é uma dúvida, né, é uma dúvida nossa. E aí, se você puder também explicar um pouco mais, né, você fez uma abordagem inicial sobre esse trabalho com as escolas, e nessa linha, se você puder estender um pouco mais como esse trabalho tem sido desenvolvido.
Claro, com certeza, Aline. Esse trabalho, né, hoje ele é desenvolvido presencialmente, então existem pessoas qualificadas para fazer esse trabalho em todas as 13 unidades do Serviço Geológico. A gente está presente em 13 unidades, em 13 estados do Brasil, né? Então, a escola agenda, o técnico da CPRM vai lá, faz uma palestra. A gente percebeu que só atender os alunos também não é suficiente. Então, a gente desenvolve cursos de qualificação, que a gente chama de cursos de atualização em geociências. Assim, em conjunto com a Secretaria de Educação dos estados ou dos municípios, a gente dá um curso de capacitação de professores em geociências. Esses professores recebem esses materiais que eu mostrei aí, uma boa coleção didática, uma coleção de réplicas de fósseis, a gente tem uma aula prática de práticas pedagógicas, como uma forma de abranger o maior número de alunos possíveis. Eu qualificando o professor, eu automaticamente também estarei melhorando o material de ensino que chega às escolas, né? Esses professores recebem materiais de apoio, materiais didáticos. Até 2015, a gente tinha um serviço que bastava o professor escrever para nós e a gente mandava para o endereço desse professor a coleção e o material didático, tá? Ele recebia pelo correio no seu endereço. Mas, em 2015, essa parceria com os Correios terminou e ela não foi renovada, né? Então, hoje, o professor, ele pode solicitar, a gente envia para a unidade do serviço geológico mais próxima daquele professor. Então, se ele reside no Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro. Se ele reside em Goiás, vai para a Superintendência de Goiânia. Mas o professor tem que ir lá buscar. A gente não tem mais recurso para mandar para a casa do professor ou para a escola do professor, porque esse convênio não existe mais e a gente não conseguiu renovar esse convênio, tá? Quanto à incorporação desse material nas listas de material para os professores, né? Isso não tem ainda, a gente pensa em futuramente fazer uma parceria com o MEC para disponibilizar esse material, mas em novembro o Serviço Geológico vai colocar no ar, dentro do seu ambiente virtual, né, dentro do site do Serviço Geológico do Brasil, vai ter um linkzinho SGB Educa, né? E nesse site, então, nesse link do Serviço Geológico, vão estar disponibilizados todos esses materiais para download, tá? Tudo que for possível baixar, né? Vai poder ser baixado, mas, claro, as coleções e os kits, esses professores vão ter que continuar escrevendo para o Serviço Geológico, para o SGB Educa, solicitando esse material, e ele vai receber tudo isso gratuitamente. Isso é importante a gente deixar bem claro, que todo esse material, ele é gratuito, basta o professor solicitar, que vai receber. Não vai mais receber na sua casa, porque a gente não tem mais como fazer o envio, né? Por isso, logo ali no início, eu comentei contigo que a gente precisa de parcerias ou patrocínio de empresas que queiram associar o seu nome a esse trabalho que a gente está fazendo, participando com recurso para a gente poder voltar a entregar esse material nos locais em que esses professores estão, porque a gente tem alguns pedidos que a gente não atende porque a gente não, o professor não vai sair da sua localidade, então tem pedidos do Acre, tá? Do interior do Acre. A pessoa, o professor, ele não tem condições de sair da sua localidade e ir até Porto Velho, que é a unidade da CPRM mais próxima. Então, a gente não tem como atender, porque esse não é um único pedido. Se fosse só esse pedido, até daria, né? Mas a gente tem muitos pedidos de locais bastante remotos, em que a gente não consegue atender por falta de recurso. Mas, se não, é só pedir, né? E a gente também não pode receber por isso. Então, mesmo que o professor se prontifique a pagar, né? Não é esse o nosso objetivo, tá? A gente não quer receber por isso, a gente quer entregar, a gente só não tem muitas vezes o recurso para mandar para todos os lugares como a gente gostaria. Mas em breve, em novembro,
todo material que não for físico, né? Esses materiais que eu mostrei, os materiais que o Dario mostrou e muitos outros, tá? Muitos outros mesmo. A gente está trabalhando assim numa produção bastante grande, né? A gente já tem algum tempo esse projeto para disponibilizar todo o material possível, interessante, instigante, que mostre como a geociências é importante. Porque eu acho que isso falta realmente, falta a compreensão da sociedade do papel fundamental das geociências na modernidade. Não existe sociedade moderna. Essa videoconferência que a gente está fazendo, ela só é possível porque tem bens minerais, tem um bem mineral nesse chip de silício, nessa tela de vidro, nesses fios de cobre, no ouro que está dentro dos eletroeletrônicos, né? Tudo é mineral. Esse meu batom é um bem mineral, né? Essa corzinha deve ser o lítio, enfim, muitos bens, nós estamos rodeados por bens minerais e as pessoas costumam não enxergar isso, o que é uma pena. A gente, do setor, a gente tem que realmente tornar isso público, a gente tem que informar as pessoas da importância da geologia, em primeiro lugar, das geociências como um todo, né? E também da mineração, que ela tem um papel fundamental, porque é da mineração que saem esses bens, né? Ok, Andréia, muito obrigada. De fato, importante, né? Você levantou um ponto, você colocou um ponto importante que seria a participação, né? Advinda de empresas, por exemplo, né? Para incentivar aí a entrega destes materiais. Bom, aproveitando essa questão, né? De divulgação desse material. Eu separei aqui algumas perguntas também, alguns questionamentos para o Dario. Eu vou fazer uma pergunta, assim, entender um pouco mais o desenvolvimento desse projeto, né? Mas é um esclarecimento. Ele conta com o apoio de outras instituições de pesquisa, já se foi falado nisso, ou até então o desenvolvimento é 100% da CPRM. Daria para você falar um pouco desse status, né? E se seria esse um bom caminho também na visão de vocês para divulgação entre as comunidades, e aí entra essa parte apresentada pela Andréa, né? Principalmente daquelas localizadas em territórios com potenciais ou já territórios já mineradores. Dario, você poderia responder, sim, ou André? Desculpa, eu estava aqui sem um microfone. Então, sobre a questão do trabalho 100% CPRM, sim, esse foi um trabalho que eu fui desenvolvendo como uma iniciativa pessoal. Eu trabalhei, antes de eu estar aqui nessa posição como pesquisador aqui no Serviço Geológico, eu trabalhei na FUNAI, no IBAMA e em outros órgãos onde eu tinha que levar a informação científica para grupos de pessoas que não tinham aquele conhecimento e às vezes em uma diferença bastante grande de nível de informação. Então eu tinha que realmente fazer traduções em vários níveis para poder conseguir chegar até aquela compreensão. Eu dei o exemplo já de uma comunidade indígena, né? Você chegar lá e tentar explicar água subterrânea realmente é bastante. Você tem que exercitar e desenhar. Então, o ato de desenhar sempre fez parte aí da minha caminhada, quando você tinha que realmente expressar um conceito geocientífico, que é uma questão que eu acredito que todos que estão assistindo aqui passam diariamente, se não regularmente, né? Você tem que, às vezes, explicar com um pouco mais de detalhes, né, sem utilizar termos técnicos. Então, eu fui seguindo essa linha, comecei a estudar sozinho o design gráfico para poder conseguir representar por que não desenvolver produtos com os conceitos das geociências dessa forma gráfica. Então, eu comecei a estudar o design para poder conseguir desenvolver primeiros trabalhos simples, mas que conseguiam passar conteúdo.
Então, eu comecei a aplicar esse tipo de modo simples de ver em trabalhos de risco geológico, onde eu tive acompanhamento de colegas também de campo que testemunharam também captaram, né, a partir de quando você mostrava essa informação para um vereador, para um prefeito, ele começava a entender a partir daquele desenho, daquela modelagem gráfica feita não com aplicativos geocientíficos, mas com aplicativos do design gráfico, porque eles possibilitam ter uma resposta mais rápida para você, um produto ligeiro, para você poder conseguir expressar um conceito geocientífico. Então, eu fui evoluindo nessa linha, sempre autorizado pela minha chefia, que apoiou desde o início. Eu migrei de diretoria internamente, mas sempre tive o apoio de todos para continuar pesquisando e desenvolvendo. Então, eu fui buscando na ciência da informação, na ciência da computação, mais informações que me permitissem compreender, do ponto de vista científico, aquilo que eu estava construindo. Eu tenho um canal no YouTube, que é o Visualigel. É um canal que eu inaugurei aí em 2016, e eu achei bastante interessante reparar que as temáticas da engenharia, teve um vídeo lá que eu trabalhei a questão da barragem de rejeito, e apenas com a bibliografia. Então, eu fiz a interpretação porque eu conheço os assuntos. Essa questão da alfabetização científica, que é um detalhamento que a gente pode até comentar se me perguntarem aí. Mas que me permite interpretar de uma maneira muito apropriada aquele artigo científico e fazer uma representação visual a partir dele. As temáticas da engenharia foram as mais acessadas dentro do canal. Isso eu achei bastante interessante. Então, com compartilhamentos de professores, né? Professores entravam, olha, dá uma olhada aqui nesse canal, aqui tem uma explicação que é bastante aceitável. Ou seja, virou um instrumento de transferência de conhecimento. Se isso é possível no âmbito acadêmico, né, educacional, é possível também no ambiente de negócios, né? É só adequar tanto a informação que está sendo colocada, quanto o público, observar o público, né? Que é aí caminhando para outra pergunta, que é em relação às comunidades. Os empreendimentos, eu vou dar um exemplo antes, que tem a ver justamente com essa resposta, que é um trabalho que a gente está fazendo agora sobre a drenagem ácida. É um trabalho relacionado com o nosso projeto do Serviço Geológico, que está trabalhando a recuperação ambiental em Criciúma, né, o ambiente da bacia carbonífera. Está trabalhando, ali tem vários programas que demandam explicações que são científicas, mas para advogados, né, para o Ministério Público, para atores que não são geocientistas. Ali a gente está trabalhando uma animação que é sobre a drenagem ácida, que é um fenômeno bastante conhecido pelos mineradores, em geral, pela comunidade acadêmica, com certeza, e pelas comunidades afetadas, sem dúvida. Só que como acontece e de que forma acontece aquela oxidação da pirita, né, que são as questões científicas, a gente está trabalhando essas questões em animação para poder conseguir facilitar essa transferência de conhecimento. O coordenador do projeto lá no Rio Grande do Sul ainda vai receber, em Porto Alegre, ainda vai receber o material e vai avaliar e vai conferir, mas é um trabalho nesse mesmo sentido da pergunta sobre as comunidades. Os planos de educação ambiental podem ser abastecidos com materiais visuais da forma como a gente tem elaborado aqui e com o mesmo método que a gente está colocando a público, né? A gente está colocando esse método a público justamente para que toda a sociedade, os empresários, o terceiro setor, né, os educadores tenham acesso a essa maneira que a gente pesquisou durante 5 anos, para conseguir transformar essa informação mantendo a mensagem científica, que isso é o mais importante. Quando a gente vai construir um material audiovisual, a gente contrata uma empresa, só que a mensagem acaba sendo perdida ao longo do trabalho, porque são várias variáveis envolvidas, não dá para entrar nisso aqui agora, mas isso acontece. Então,
a preservação da mensagem ela é necessária, por isso um cientista, né, um pesquisador, um educador, todo esse grupo precisa estar conectado junto para produzir materiais que aí sim estão olhando para aquele público, para aquela vila, né, para aquela casa, né, para aquele morador. E esse material personalizado, carregado com ciência, ajuda a explicar o determinado porquê que a drenagem ácida está passando na casa dele, por que isso está acontecendo e o que está sendo feito para melhorar aquela situação, né? Que é o que se vê em muitos empreendimentos minerários, né? Aquela comunidade em volta tem várias hipóteses, né? Nem sempre positivas, né? Muitas vezes negativas sobre o determinado empreendimento de carvão, né? De ouro, e fazem as especulações. Então, vamos trabalhar com mensagens científicas para poder instruir essas pessoas em relação à importância da mineração, como a Andrea colocou, né? Como ela está imiscuída na nossa vida, né? Como ela está realmente presente, não tem como se separar disso, e os aspectos positivos que os empreendimentos trazem. Ok, Dario, muito obrigada. Excelente explanação sua e um ponto importante, né, diante de toda essa fala das apresentações, é que nós temos uma ideia, né, de que a CPRM ela está aí com o papel muito voltado para mapeamento geológico, mas a gente entende essa importância de levar o significado da mineração nas nossas vidas, né, das geociências nas nossas vidas, e vocês são digamos assim, as pessoas adequadas, né, a agência, a CPRM, aí, que é um órgão que a gente vincula muito, associa muito a essa execução apenas de mapeamento geológico, trazer essa função, exercer essa função, né, de esclarecer e levar informação. Eu vou trazer aqui mais algumas perguntas, nós temos várias lá no chat, elogios, mas vou trazer algumas aqui, eu acho que parte respondida já pelo Dario, que foi da Janice. Ela pergunta se a CPRM desenvolve materiais customizados para demandas específicas, né, de um determinado setor, utilizando esses recursos. E aí tem uma outra pergunta da Maria Ângela, que eu também acho que eu posso fazer junto aqui, em termos de dimensionamento das equipes, né, da equipe da CPRM que está envolvida nesses projetos. Eu creio que seja separado, eu acho que a Andrea pode falar um pouquinho, né? Ela já falou para a gente que está presente em 3 estados e essa questão da escola, e o Dario também poderia explicar para a gente aí como que está essa questão, por favor. Andrea, você quer responder primeiro? Posso começar, Aline. As equipes do Serviço Geológico são sempre bastante enxutas, né? A gente carece de alguns profissionais, principalmente designers gráficos, né? Mas, sim, existem pessoas que estão prontas a atender as demandas em todas as unidades dentro da equipe do SGB Educa, né? É bem importante, vou fazer um comentário sobre o teu comentário, Aline, que o serviço geológico, né, a gente se sente muito à vontade em fazer essa fala aqui, porque embora a gente trabalhe com geociências, embora a geociência seja o nosso métier, seja o métier da CPRM, a gente não trabalha com a mineração. Então, a gente se sente muito à vontade em fazer essa fala, né? Porque a gente não vende um produto mineral, a gente não vende minério, né? A gente vende informação. É esse o nosso produto, é isso que a CPRM faz. Ela gera informação, né? Por isso, então, a gente se sente tão à vontade de falar sobre esse trabalho, sobre esse projeto, porque esse é o nosso produto, é informação geocientífica de qualidade. O Dario comentou isso também, que ninguém melhor do que o Serviço Geológico para produzir esse tipo de informação. A gente tem, de uma certa forma, uma isenção, né? Porque a gente está no meio termo. A gente é empresa, nós somos uma empresa, né? Mas nós somos uma empresa de pesquisa.
Então, isso é uma coisa que eu acho que, embora tenha demorado até para chegar no ponto em que chegou, né? Isso é uma coisa natural que aconteceria em algum momento dentro do serviço geológico, porque quando a gente vai observar os outros serviços geológicos no mundo, né? Os grandes serviços geológicos da Alemanha, o SGS, da França, todos esses serviços geológicos têm um link para a comunidade, têm um link para a escola, um link para o cidadão. Então, por que nós não? Né? Por que a gente também não abrir esse canal com a sociedade que é tão importante? Então, muito esse é o objetivo desse trabalho, é a gente abrir um canal constante de conversa com a sociedade. Ok, Andréia, muito obrigado. Muito obrigada. Dario, você poderia finalizar? Nós estamos Sim, caminhando já ao final. tá para o final, né? Poderia? Tá, então eu vou falar bem, Pode. bem rapidamente. Então, eu vou dar aqui um share screen novamente, só apenas em um slide. Todos vêm? Tá vendo, né? Então, sobre a questão do dimensionamento da equipe, foram duas perguntas, na verdade, né? Sobre a questão da informação, que qualquer informação, nesse caso, pode levar a um conteúdo audiovisual, e nesse caso a gente realmente a gente trabalha com a informação científica e, consequentemente, com a mediação científica que é necessária para poder transformar essa informação com um mínimo de perda, né, de perda de qualidade. A outra questão que eu queria citar aqui é em relação à equipe que me colocaram, o dimensionamento da equipe. A gente precisa da informação científica e do pesquisador que está conectado conosco para poder... ele é a fonte da informação, mesmo que não tenha sido produzida por ele. Ele é o especialista no assunto. Então, quando eu estou trabalhando aquele gráfico interativo, tem um pesquisador que ele está ali me fornecendo e tirando as dúvidas sobre aquilo que precisa ser inserido. Ele tem a visão da questão científica pura, porque é um pesquisador profundo. Eu sou pesquisador e compreendo a linguagem dele e estou pensando no produto de saída. Então, eu trabalho conectado com um designer gráfico junto comigo, para poder justamente, ao decodificar essa informação, eu estou pensando no produto de saída e estou explicando qual produto é esse para o designer. Ou seja, a equipe o pesquisador, são três, o pesquisador, o mediador científico, que é um cientista junto, e o designer gráfico que está conectado conosco. Os três têm a mesma importância, exatamente a mesma importância. Por quê? Porque se tirar um, não se chega ao final do processo. Então, aqui eu tenho os três designers que trabalharam comigo, o Eric Gutenberg, e o Vitor Malezon e o Fernando da Silva, são três, um é estagiário, e um é voluntário e o outro é contratado. Então, nós estamos em uma situação onde a gente, para poder conseguir expandir o nosso trabalho, que é esse o nosso intento, nós precisamos de apoio e de parceria. Então, estamos à disposição para ampliar. Ok, Dario. Muito obrigada. Excelente, uma pena, nosso tempo curtinho, porque esse é um projeto maravilhoso. Nós tivemos muitos elogios aí, o pessoal está admirado com o projeto. Esperamos aí que a Andréia, aqui esse é um espaço que eu acho que seria válido, né, essa manifestação da necessidade de parceria, principalmente nesse trabalho aí com as escolas, né, que também tem a parte colocada aí pelo Dario. Né? Então, estamos chegando ao final do nosso painel, agradecemos a presença de vocês, sua, do Dario, né? A audiência de todos no nosso evento virtual. Lembrando que essa palestra, assim como as demais, elas estarão disponíveis, né, após o evento no nosso canal, né, o canal do IBRAM lá no YouTube, né?
Continuem acompanhando aí o final, né, desse evento do E-Mineração, pelo site, todos os nossos conteúdos que estão lá, né? Foram mais de 35 painéis de assuntos voltados ao setor mineral, né? Uma importante marca aí que conseguimos. E compartilhe todo o conteúdo, é gratuito, ok? Mais uma vez, muito obrigada a vocês, Dario, Andréa, e a todos que participaram. E uma boa tarde.